Primeiro passo para a gente se transformar na pessoa errada é a gente estar no lugar errado. Pode observar, muitas pessoas começaram a dar errado na vida porque não souberam escolher o lugar que ficaram. Não souberam ter, não souberam direito fazer aquela escolha para poder contextualizar-se melhor, para poder viver melhor as suas vidas. Então, refletir a vida é a gente, de alguma maneira, ajudar a diminuir essas contradições. A experiência humana, ela se dá o tempo todo a partir da contradição. A vida é cheia de contradições. A existência humana é o território onde as contradições estão todas presentes. E eu creio que o desafio de toda pessoa é diminuir essas contradições. Primeiro, reconhecê-las. Sabe que é um grande problema quando a gente já não consegue mais reconhecer as contradições que estão presentes na nossa vida? Todo mundo tem. Todo mundo vive num contexto de contradições. É aquele momento em que você descobre que você está inadequado. Você sabe disso. Em muitos momentos da sua vida, você age e depois que age, olha para a sua ação e descobre, gente, eu não tenho nada a ver com aquilo que eu fiz. Você descobre uma inadequação entre aquilo que você é com aquilo que você fez. São Paulo dizia de maneira muito interessante que muitas vezes nós não somos capazes de realizar o bem que a gente quer. Recorda-se dessa palavra? Está lá numa das suas cartas. É a vida. Agora, já que nós não podemos nos livrar das contradições, já que a vida humana será sempre um território de contradições, porque nós somos limitados, isso faz parte da nossa constituição humana, eu não tenho como retirar as contradições do meu contexto, você não tem como retirar do seu, mas nós podemos aprender a viver com essas contradições, minimizando o poder que elas têm sobre a nossa vida. Basta a gente ficar um pouco mais atento a nós mesmos, àquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Por isso que a vida cristã precisa ser sempre uma vida de reflexão. É por isso que o cristão não pode esmorecer no processo de refletir-se. Ninguém pode deixar de refletir-se. Aliás, o autoconhecimento, ele só acontece toda vez que nós nos dispomos a refletir sobre quem a gente é, o que a gente está fazendo, onde é que a gente está, e a gente fica mais feliz à medida que nós estamos mais reconciliados com a própria vida. Significa que toda vez que eu diminuo essas contradições, toda vez que eu começo a identificar que eu estou em consonância com a vida, estou vivendo o movimento certo, eu começo a ficar mais satisfeito. E é natural que seja assim. Toda vez que a gente consegue dissolver um pouco as contradições do mundo, do contexto que nos cerca, nós ficamos mais felizes. É como se você estivesse um pouquinho mais encaixado no seu lugar. Não para ficar acomodado, mas para sentir-se confortável. Cada vez mais eu me convenço disso. Ser feliz é a gente viver confortável na gente mesmo. É você estar satisfeito, sendo quem você é, fazendo o que você está fazendo, estando ao lado de quem você está, acreditando no que você acredita, trabalhando onde você realmente se identifica. É assim que a gente diminui as contradições, né? Quando você descobre que você pode ser melhor, que você não precisa viver essas contradições o tempo todo, que você pode buscar uma coerência maior e que o processo de crescimento constante, ele consiste em você iluminar constantemente a sua vida para você identificar onde é que estão as suas incoerências e a partir dali você fazer uma mudança. Um exemplo. Quantas vezes você fica inadequado com uma pessoa? Você sente que está desagradável estar com aquela pessoa? Alguma coisa de errado existe entre você e ela. Existe uma inadequação.
Nós, quando somos cristãos e nos pautamos na verdade de Jesus, que acreditamos que o amor é que é a solução para o mundo, o que nós vamos fazer? Diminuir esse processo de incoerência dentro de nós. Vamos tentar melhorar. Vou dar passos, vou fazer esforços para que eu possa ter uma convivência com a pessoa que está do meu lado. Você já imaginou se toda vez a gente levasse isso a sério, o nosso local de trabalho seria tão melhor, não é verdade? Muitas vezes nós passamos um dia inteiro de trabalho pesados, estando sentindo o coração desagradável, pesado. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma incoerência ali dentro. E de repente, quando você se abre, quando você permite, quando você se permite a fazer as pazes com esse contexto que está desagradável, é como se você retirasse um peso de dentro de você. É por isso que a gente acredita que o perdão é uma atividade, né, poderíamos dizer assim, terapêutica. Porque toda vez que a gente perdoa, a gente diminui a incoerência. Você diminui a contradição. Já que nós queremos estar de bem com o mundo, eu não posso permitir que no meu ambiente de trabalho eu trate mal as pessoas que estão ali. Que eu seja um empecilho para a felicidade do outro. Sabe, minha gente, isso é muito sério. De vez em quando, se a gente não toma cuidado, a gente se transforma num empecilho da felicidade do outro. É tão ruim quando você descobre que alguém está sendo um empecilho para a sua felicidade, às vezes por pura maldade. O outro, de repente, joga sobre você uma série de coisas ruins, de repente o outro começa a depositar em você todos os ódios que ele tem, todas as indisposições que ele tem. É tão ruim, não é verdade? Então, se a gente sabe que isto é ruim, por que a gente vai fazer com o outro? Não é verdade? Se a gente não gosta quando o outro nos maltrata, quando o outro nos humilha, se a gente não gosta quando o outro nos trai, quando o outro mente para nós, por que nós vamos fazer a mesma coisa? Se nós não gostamos de ser desprezados, por que nós vamos desprezar? E aí, quando a gente toma essa consciência, Jesus vence dentro de nós. E essa é a grande meta de todo cristão, é fazer Jesus vencer. Hoje, sobre as minhas maldades, sobre as minhas mazelas, eu quero que Jesus seja vencedor. Hoje, sobre as minhas mesquinharias, eu quero que Jesus seja vencedor. E quando a gente começa a levar isso a sério, Deus atua de maneira tão interessante no nosso coração, que Ele até nos fortalece para enfrentar um pouco mais as dificuldades, os desajustes do mundo. Porque a gente precisa estar um pouco imune a tudo isso, né? Senão a gente sofre demais. Diminuir as contradições. Pode ser que hoje o seu coração esteja necessitado disso. Ai, Padre Fábio, hoje eu estou pesado, esses dias eu estou pesado. A vida tem sido difícil para mim. Pode ser que a razão seja essa. Você está inadequado. Você está com muita contradição dentro do coração. E o coração, para ser feliz, ele precisa estar, no mínimo, lutando para vencer as contradições. Sabe, minha gente, em muitos momentos da minha vida, eu não sei se já partilhei isso com vocês, mas eu já fui uma pessoa muito pessimista. Na minha adolescência, eu tive um momento da minha vida em que eu era um suicida em potencial. Sabe por quê? Porque eu não tinha canalizado bem a minha melancolia. Eu sou naturalmente melancólico. Eu fico naturalmente, eu me entristeço com muita facilidade, da mesma maneira como me alegro também com muita facilidade. Então todos os meus sentimentos são muito extremados, eu preciso tomar muito cuidado para eu ter um equilíbrio emocional no meu dia a dia. Porque eu costumo dizer que eu não tenho cercas. Tudo que é ruim me atinge muito e tudo que é bom me atinge muito também. Eu sou um território que não tem muito cercado. Tudo chega com muita força sobre mim. Eu precisei e estou precisando o tempo todo aprender a lidar com esse meu jeito de ser. Mas eu identifico que hoje, nesse tempo da minha vida, nesses últimos anos, Deus tem me dado uma graça muito grande de aprender a lidar com tudo isso.
Porque eu sinto que eu preciso o tempo todo reconciliar essas contradições no meu coração. Você não imagina o quanto é difícil muitas vezes a gente ser quem a gente é, fazer o que a gente faz, ser público do tanto que a gente é. É uma carga muito pesada, muita expectativa, é muita gente que espera demais de mim. Eu fico pensando, se eu não tiver este equilíbrio hoje, se Deus não for o centro da minha vida, fica muito difícil viver. Aí eu deixo de dar a minha melhor parte. Eu deixo de oferecer aquilo que em mim vale a pena. E eu não quero. A mesma coisa acontece com você. Numa escala diferente, numa proporção diferente, mas acontece. Você também tem um mundo ao seu redor esperando de você. Você também tem que dar conta da sua vida, dar conta de ser quem você é, de fazer o que os outros esperam que você faça, de corresponder muitas vezes às expectativas dos outros, e você muitas vezes se sente pesado para dar conta de tudo isso. Pode ser que você esteja infeliz assim. Pode ser que a sua infelicidade esteja como um dia foi na minha vida. Porque você está num processo de contradição e você precisa resolver isso. Não tenha medo de olhar para você mesmo. Enfrente-se. Lide com suas carências, lide bem com suas mazelas. O primeiro passo para vencer é reconhecer que perdeu. O primeiro passo que a gente precisa dar na direção da vitória é reconhecer que a gente está perdido. Que a gente não deu o que tinha que dar. Que a gente não se empenhou o tanto que tinha que se empenhar. E aí, Deus brota com muita força no nosso coração, sabe por quê? Deus prefere os honestos. Por pior que seja o seu estado, por pior que esteja hoje o seu coração, se você se aproxima com honestidade diante de Deus, tenha certeza que você será muito bem recebido por Ele. Porque Deus gosta de gente assim, verdadeira, sem máscaras, sem hipocrisias. Tem contradições aí no seu coração? Não se preocupe. No coração de todo mundo tem. O que você não pode permitir é que elas prevaleçam sobre o seu desejo de mudar. Todos nós estamos mergulhados em contradições. A vida humana é assim. Alguns mais, outros menos, mas este traço da vida está em todos nós. Nem sempre fazemos o bem que nós queremos fazer. Nem sempre somos o ser humano que a gente gostaria de ser. Deixe que hoje Deus venha ser o seu auxílio. Permita que hoje Deus venha entrar na sua história, na sua vida, para lhe ajudar. Para lhe colocar no caminho certo. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês. Porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé
essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente, senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais, que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, não é? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade mais. Não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Que quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então às vezes você tem aquela pessoa moralista,
que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpa, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, comunidades perfeitas não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros. Na vida, o mais interessante é a gente atingir o equilíbrio. A gente nunca ficar nos extremos. Os extremos, com todo respeito, eles podem representar burrice. Os extremos podem representar limite de inteligência, de reflexão. Mas quando nós misturamos o sobrenatural da vida com aquilo que é o absolutamente natural, então nós começamos a tocar numa realidade humana que você sabe muito bem, você experimenta essa realidade o tempo todo e sabe que nem tudo pode ser explicado a partir dela. Então nós estamos no equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, que é justamente o que nos torna pessoas interessantes. Cada vez mais eu me convenço de que as pessoas mais interessantes na vida são aquelas que conseguiram equilibrar o sobrenatural com o natural, que descobriram a beleza de serem humanos e de, sabendo-se humanos, conseguem articular a dimensão divina da vida e começam a eternizar a vida e começam a eternizar os seus dias. Sabe como? Vivendo bem. Porque toda vez que a gente se sabe e se descobre cuidado por alguém, de alguma forma o cuidado que o outro tem por nós desperta um jeito diferente de viver. Eu, por exemplo, quando eu me recordo que a minha mãe me ama, que eu sou importante para ela e que eu faria muita falta na vida da minha mãe, eu desacelero, eu tiro o pé do meu acelerador, eu começo a dar um pouco mais de valor na minha vida, eu começo a escolher um pouco melhor as minhas alimentações, eu começo a escolher um pouco melhor a minha saúde, porque toda vez que a gente sabe que a gente é importante na vida de alguém, a gente se cuida por causa daquele alguém que a gente sabe que é importante. Talvez seja até uma forma interessante de você qualificar o amor que você tem pelos seus filhos. Se você sabe que a sua vida é importante para os seus filhos, se você sabe que é interessante que os seus filhos tenham um pai por mais tempo, uma mãe por mais tempo, então você se sente na obrigação de cuidar da sua saúde, pelo amor que você tem a eles. Aí você muda os seus hábitos.
Você muda o seu jeito de viver, você para de se expor ao perigo dos vícios, você para de se expor ao perigo da vida. Você vai começar a viver com um pouquinho mais de cuidado, você vai olhar com um pouquinho mais de atenção antes de atravessar a rua, você vai andar com um pouquinho menos de velocidade nas estradas, você vai fazer menos ultrapassagens perigosas, porque você sabe que tem filhos esperando por você. E você sabe que é importante que seus filhos te vejam chegar em casa. É assim que o amor muda a nossa vida, não é de outro jeito. Não é lendo um livro que a gente aprende a ser pai. Não é lendo o livro que a gente aprende a ser mãe, a ser irmão. Não é lendo o livro que a gente aprende a amar. Não, mas é descobrindo dentro de nós a experiência do cuidado. Alguém cuida de nós. Alguém cuida ainda que seja em pensar em nós, ainda que seja em lembrar-se de nós. Alguém está nutrindo o que a gente é no coração lá dentro. E por isso eu me sinto motivado a viver diferente. Eu me sinto motivado a viver com qualidade. Se há um pecado no mundo hoje, é a falta de qualidade de vida. A gente vive muito mal, a gente se cuida muito mal. A gente se expõe muito aos riscos dessa vida, justamente porque a gente se esquece que a gente é precioso para muita gente. Quando a gente tem diante dos nossos olhos o valor que nós temos para as pessoas, a gente se cuida um pouco mais. E essa é a experiência bonita que essa música nos sugere. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas você precisa responder do mesmo jeito que eu. A este cuidado que Deus tem por nós, nós respondemos com o cuidado que nós teremos com a nossa vida. Comece a se perguntar: qual é a qualidade da sua vida? Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem vivido? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem atravessado as ruas dessa vida? Como é que você tem viajado? Como é que você tem andado? Como é que você tem trabalhado? Como é que você tem se alimentado? Tudo isso Deus passa. Em todas essas perguntas Deus mora, porque no natural nós descobrimos a força do sobrenatural. Nas pequenas coisas, nessas miudezas do nosso dia a dia, nós descobrimos as interpelações de Deus. Está vendo? Como o seu quarto não precisa se iluminar e um anjo chegar aí dentro e conversar com você para você sentir-se tocado por Deus. Deus nos toca a partir de perguntas muito simples, porque Deus é muito simples. Deus é cotidiano, Deus é concreto. Deus tem cheiro de mãe, Deus tem cheiro de pai, Deus tem cheiro de irmão, de amigo. Deus é vivo e Ele o tempo todo acontece na nossa vida através de pessoas que nós amamos. Quando nós nos sentimos motivados a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de conversar, de amar, de agir, porque a gente sabe que existem pessoas que merecem o melhor de nós. Pode ser que até o dia de hoje você tenha vivido dando só um pouquinho do que você é. Não se economize não, porque nessa economia você perde. Você economiza, mas você perde muito mais do que ganha. Agora, quando a gente melhora o nosso jeito de ser e oferece ao outro um ser com mais qualidade, mais qualificado, você pode ter certeza que o primeiro a ser beneficiado com tudo isso é você mesmo. O cuidado é uma das realidades mais humanas que nós podemos experimentar. Mesmo porque nós nascemos na experiência do cuidado. Nós nascemos e dependemos o tempo todo de cuidado daqueles que nos amam. Ser cuidado é também uma forma de crescer, porque somente por causa do cuidado é que a gente supera os problemas da vida, as adversidades, e a gente vai rompendo como pessoa. De maneira que na experiência do cuidado, a maturidade está sendo gestada. E é bonito a gente pensar isso, que na experiência do cuidado de Deus, nós não somos infantilizados porque Ele cuida de nós, mas ao contrário, porque Ele cuida de nós, nós somos estimulados para o crescimento. Infantilidade é tempo que precisa passar. A infância é um tempo que precisa passar na nossa vida. Você sabe que Deus cuida de você, mas você olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Significa que há uma responsabilidade naquele que sabe se cuidado, naquele que sabe que existe uma providência cuidando, mas que também existe uma realidade humana que precisa ser observada. Aí está a beleza da religião, minha gente.
em saber que existe o dom sobrenatural, mas que também existe o dom natural. E que a verdadeira religião é aquela que consegue estabelecer os laços do sobrenatural com aquilo que na vida é natural. Se religiões que sobrevivem somente do sobrenatural correm o risco de serem desumanas. E talvez você já tenha visto muitos modelos de religião no mundo que se transformaram em causas de guerras. Na verdade, as guerras santas nascem do excesso de sobrenaturalismo, quando a gente esquece a realidade humana. Por outro lado, se a gente vive apenas uma religião natural, a gente se desvincula do sagrado e a gente se transforma em pessoas que articulam o tempo todo as decisões e que dificilmente pode contemplar alguma coisa de sobrenatural porque prendeu-se demais ao que é meramente humano. Eu, como padre, tendo a oportunidade de ouvir o que ouço, de ler o que eu leio, esse é o principal problema de nós. Entre nós, é esse. Nós sofremos porque não sabemos lidar com a gente. Temos dificuldade de lidar com a gente mesmo. Temos muita dificuldade de saber o porquê que agimos assim. Não temos controle sobre as nossas ações, não temos controle sobre os nossos afetos. Por quê? Porque nós nos desconhecemos. Jesus era um especialista em julgar as pessoas para dentro de si mesmas. Observe no Evangelho. Em nenhum momento Jesus permite uma religião de superficialidade. Em nenhum momento Jesus admite a possibilidade de deixar uma pessoa sair de perto dele sem que ela tenha feito um mergulho em si mesma. Essa era a especialidade dele. Que eu particularmente acho que começava na maneira como ele olhava as pessoas. O nosso olhar, ele é a sala de visitas, onde nós hospedamos o outro. Dependendo da maneira como você me olha, você me deixa à vontade ou não. Você pode me olhar com rejeição, você pode me olhar com uma certa arrogância, e imediatamente eu me travo. Eu perco a coragem de ser quem eu sou. Ou então você me olha de uma maneira que me deixa tão à vontade, que em pouco tempo eu já tenho vontade de lhe contar a minha vida. Eu não tenho medo das minhas fraquezas. Jesus oferecia, sem sombra de dúvidas, esse olhar para quem se aproximava dele. Era um olhar que retirava as bolsas da mão, os alforjes, as fardas, os fardos. Ficava à vontade. O primeiro passo para a gente entrar para dentro de nós é a gente ter ficado à vontade. Porque senão, não dá certo. Não funciona. Outro dia uma pessoa me perguntou: o senhor tem medo de falar para a multidão? O senhor não tem timidez? O senhor não fica medroso quando o senhor vê aquele tanto de gente, saber que o senhor vai ter que falar para ela? Eu falei: não. Porque eu não gosto de enxergar um monte de gente. Nunca gostei de enxergar um monte de gente. Toda quarta-feira, as meninas sabem disso. As meninas que estão comigo. Eu sou mandado por mulher, viu? Só mulher que manda aqui. Toda quarta-feira nós começamos esse programa de direção espiritual sem nenhuma pretensão de falar com muita gente. Porque eu aprendi há alguns anos que se eu quiser me comunicar com alguém, esse alguém tem que sentir que eu falo só para ele. Se eu encarar a multidão com a pretensão de falar para todos, eu nunca vou ser capaz de comunicar qualquer coisa. Eu tenho que olhar a multidão e enxergar um ser humano só, que precisa de mim, e que, precisando de mim, acaba me colocando numa situação de precisar dele também. Porque você é o lugar do meu evangelho. É com você que eu partilho aquilo que eu preciso viver.
Não estou falando com duas nem com três, eu estou falando com um ser humano só. Se por acaso isso serve para todos, é apenas uma consequência do primeiro encontro. Jesus fazia isso, nos deixava à vontade, porque ele enxergava um só. Eu me lembro quando estive lá na terra da Mãe Rainha, um dos lugares que mais me emocionou em todas as minhas andanças por essas peregrinações. A irmãzinha, logo quando nós chegamos, começou a contar a história. E teve uma frase dela que me tocou muito. Ela falou assim: preste atenção no rosto de Nossa Senhora Mãe Rainha. Já olhou aquela imagem? Já olhou? Se não tiver prestado atenção, faça a mesma coisa que eu fiz depois que a irmã me disse. Olhe para ela e você vai ver o tanto que esse olhar tem tempo para você. Que lindo isso, não é? Ela olha fixamente para você, porque ela tem tempo para você. Não é aquele olhar que já te despede, não, que está com pressa, não. É um olhar que tem tempo para você. O olhar de Jesus era sempre um olhar que tinha tempo para o outro. Por isso ele era tão eficaz. Por isso Jesus provocava uma revolução interior no coração de todo mundo que passava por ele e que honestamente se colocava diante dele. Sabe, minha gente, essa mesma experiência que Jesus provocou neles, provoca em nós. Não é diferente. Eu não posso ficar privado desse olhar. A minha relação com Deus passa o tempo todo pela oportunidade de ser olhado por Ele. Eu não sou um ser imaginado por Deus, eu sou um ser real. Ele me deixa à vontade para ser quem eu sou. É por isso que quando eu vejo alguém querendo dar ordens ao meu jeito de ser, a partir de uma liberdade que eu já alcancei em Deus, eu não admito mesmo. Sabe? Quando uma pessoa quer fazer você retroceder naquilo que você já alcançou de você mesmo, não aceito. Porque é um crime contra tudo aquilo que Deus já me proporcionou viver. Deus já me deu uma liberdade interior, já me fez alcançar tanto. Eu vou regredir só por causa da opinião de alguém? Não. Você não pode fazer isso comigo nem com você. Tudo aquilo que você alcançou, porque Deus lhe deixou à vontade para ser diante dele, é o que há de mais precioso na sua vida. Porque às vezes nós passamos uma vida inteira tentando ser só quem a gente pode ser. É tão confortável quando na vida de repente você cansado de tanto que você já viveu em torno do que os outros achavam, você é capaz de respirar, olhar no espelho e dizer: a partir de hoje eu sou quem eu posso ser, porque é isso que Deus aprova, é isso que Deus quer de mim. É tão libertador você ter o direito de olhar no espelho e saber que Deus ama exatamente essa pessoa que está diante do espelho. Ah, padre, mas não tem que melhorar ainda? Tem, mas Deus já ama essa porcaria que é. O que precisar melhorar vai ser um plus, um acréscimo. Deus já ama assim. É igual o filho na adolescência, aquela coisa feia, desengonçada, você continua amando, não é? É lindo, é maravilhoso acreditar que essa dinâmica de Deus em nós nos permite ser quem a gente é, sem inventar, sem enfeites. Da mesma maneira como Madalena foi encontrada sem nenhum enfeite, da mesma forma como essa mulher foi amada, numa crueza vergonhosa aos olhos de todos, menos aos olhos de Jesus. Porque o que Jesus enxergou naquele lugar, naquela mulher, a multidão não conseguia ver. Mas aquela multidão continuaria não conseguindo ver, se ele não conseguisse a mulher ver primeiro. Não adianta nada Deus ver em você, se você não consegue ver o que Deus vê.
Madalena se encorajou para se levantar, para enfrentar aquela multidão, porque ela conseguiu ver o que Jesus estava vendo nela. Porque certamente o olhar de Madalena já estava viciado. Ela só enxergava os pecados. E ela estava viciada por aquele olhar que já condenava. Estava acostumada a ser a última, estava acostumada a ser a desprezada, estava acostumada a ser aquela mulher sem valor, que só servia para poder satisfazer as necessidades sexuais dos homens que a procuravam. Mas de repente, alguém olhou diferente para ela. Todo mundo olhava e ninguém via o que Jesus viu. Jesus conseguiu enxergar o coração precioso que Madalena tinha. E assim o resgatou. Volto a dizer, se ela não tivesse acreditado, se ela não tivesse visto em si mesma o que Jesus havia visto, ela não teria levantado. Como você interpreta do ponto de vista cristão a responsabilidade de estabelecer com essa pessoa uma relação respeitável, de amizade? Amizade não no sentido de ficar convivendo não, viu? É de ser amistoso. Porque para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro com a mesma moeda. A regra de Italião não serve para nós, dente por dente, olho por olho. Essa não serve para nós. Podemos ficar magoadinhos porque o outro nos disse coisas mentirosas, então tá bom, é só você colocar esse filtro. O que ele disse sobre mim não corresponde à verdade. Não quero isso para mim. Ou então, se o outro disse uma coisa que corresponde à verdade e te magoou, você encara isso como uma oportunidade que você teve de ouvir a verdade. Mas não fique magoado por isso. Encaminhe-se. Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente e ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso. Aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Que é preciso curar o pensamento para que depois você tenha modificado o sentimento. Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Se amais somente aquele que vos amam, que valor tem nisso? Que valor tem a gente amar somente as pessoas que nos amam? Que valor tem a gente tratar bem somente as pessoas que nos tratam bem? Sabe, minha gente, de vez em quando eu fico pensando que o cristianismo perde o seu brilho cada vez que um cristão desiste de fazer o bem. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender
a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer. Terá que ter a mansidão no coração, porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais, para que você tenha condições de experimentar esse amor de Deus e levá-lo a tantas outras pessoas que estão necessitadas dele. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje, mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico. De um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E aí que vantagem tem? Pecadores nós somos, né? Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra. Até os ateus fazem isso. Eles não estão comprometidos com essa palavra. Eu e você estamos. A não ser que você não queira ser cristão mais. Aí você tem o direito de fechar essa Bíblia e nunca mais tocar no assunto. O que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo? Começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes. Às vezes eles não têm nenhum sustento. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente resolveu guardar como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão mentiroso assim. E que se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Eu faço questão de colocar esse trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem, não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros são aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. É tão interessante quando nós descobrimos que ter autoridade sobre si é uma forma muito, mas muito interessante de transformar o mundo. Lidere-se, tenha autoridade sobre os seus sentimentos, expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam e faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. Se dentro das nossas cidades, na nossa rua, no nosso bairro, se a gente conseguisse viver essa proposta, essa regra de ouro, que até mesmo os ateus podem observar, qual é o mérito de amar quem nos ama? Você que está aí acostumado
a lidar com quem você ama e com quem ama você? Isso a gente já sabe. A gente precisa aprender agora a lidar com quem não nos ama. A gente precisa colocar uma semente de cristianismo entre nós que não nos amamos. Lidar com os que a gente ama, a gente já aprendeu um pouco. É claro que a gente ainda esbarra em dificuldades, porque também não é fácil lidar com quem a gente ama. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o não e o sim, o tanto que a gente permite, o tanto que a gente nega, o tanto que a gente cuida, o tanto que a gente precisa deixar um pouco descuidado para ver se o outro acorda. É um aprendizado constante lidar com quem a gente ama, mas é muito mais fácil lidar com quem a gente ama e por quem a gente é amado. O desafio é para mim, o desafio é para você, porque eu também preciso internalizar esse estatuto. Eu também tenho vontade de devolver o mal com o mal. Eu também sinto o desejo de gritar a palavra que agride aquele que me agrediu. Mas se nós quisermos observar a palavra de Jesus, nós teremos de quebrar o poder deste ódio dentro de nós. Que o Deus Todo-Poderoso conceda-nos cada vez mais a graça de conhecer a sua misericórdia e levá-la àqueles que precisam dela. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é impressionante como, à medida que a gente vai conversando, que você vai tendo mais intimidade com as pessoas, você vai percebendo como todos nós hoje estamos sofrendo das mesmas causas, pelas mesmas causas. E uma delas é justamente a infelicidade na administração do tempo. O tempo, a lida com o tempo, está nos angustiando demais. Porque nós estamos todos tendo uma percepção de que nós não estamos vivendo como deveríamos. E é justamente o que o homem está experimentando. E é claro que ele vai negar o tempo todo. Boa parte da conversa, a menina vai desmentindo tudo aquilo que para ele é uma verdade que ele construiu para proteger-se do enfrentamento que ele precisava viver. E a menina vai desconstruindo, mostrando para ele que aquele discurso que ele está fazendo não está de acordo com os sentimentos que lhe ocorrem. E aí é interessante porque essa desconstrução, ela vai sendo um caminho que todos nós fazemos também. Até aqui na 4ª página tem um texto que eu preparei para que quando aquele que está passando pela livraria pegar o livro, ele vai ter mais ou menos uma noção do que se trata. É em vão procurar por uma resposta quando ainda não fizemos a pergunta certa. O conflito seguirá infértil se não receber o benefício da lucidez que só o enfrentamento das perguntas proporciona. Uma vida que não é refletida não pode ser bem vivida. Só o debruçar reflexivo sobre nós é capaz de reorientar a coerência, desfazer os equívocos e estabelecer o julgamento que nos coloca diante dos dilemas fundamentais. Quanto nos custa ser quem somos? Tem nos custado muito alta a fatura das emoções? Muito alto. Estamos satisfeitos com o que escolhemos ganhar e perder? Somos fiéis ao que nos pede o coração? Não nos apressemos em responder. É preciso conviver com as questões, olhá-las nos olhos, permitir que suas arestas desconfortáveis encontrem os encaixes na alma ferida. Há caminhos que não podemos andar acompanhados. E este é um deles, o que nos leva ao dentro de nós. Ande pelo seu. Ofereça-se a compaixão, o que de mais nobre você pode se proporcionar. É sob a sua tutela amorosa que você descobrirá que a vida pode ser diferente e que nunca é tarde para reorientar a sua história. Ouça o que você tem a dizer-se. Recolha-se com este livro nas mãos. Nele há um itinerário para os que pretendem renascer. Aceite este convite. Não espero que o outro lhe dê aquilo que só você pode se oferecer. Então, nessa necessidade que é muito comum a todos nós, minha gente,
Este livro nasceu com o desejo de refletir aquele que foi o meu grande conflito nos últimos 2 anos, que era justamente perceber que eu estava construindo a minha vida de um jeito que o meu coração não estava onde estava o meu passo. Às vezes os meus pés me levavam para lugares muito diferentes do que me pedia o coração. E a linguagem do coração é a linguagem da consciência, é a linguagem da menina. A menina que ainda não está contaminada com as mentiras do adulto. Porque nós contamos mentiras demais para nós. Nós arrumamos muitas desculpas para justificar a nossa conduta errada. Você sabe disso? Quantas vezes você se pegou fazendo justamente uma defesa daquilo que é indefensável em você? Quantas vezes você tentou defender para o outro aquilo que nem para você é justo ser defendido? Porque você sabe que está errado. Aquela maneira que você assumiu de viver, o excesso de tantas coisas que lhe retiram às vezes o direito de desfrutar até daquilo que a vida já lhe deu. Nós estamos protelando, deixando para outro dia as nossas alegrias, a nossa felicidade. E não é justo. Não é justo. Não é justo nós ficarmos justificando e mentindo para nós, criando uma defesa de um jeito de ser que precisa ser modificado urgentemente. Sem medo de errar. Andando por aí, conhecendo as pessoas, falando com aquelas que eu já conheço há muito tempo, nós estamos todos vivendo o mesmo conflito. Nós estamos com uma sensação de que o tempo está passando e nós não estamos extraindo de nós o melhor que podemos extrair. Por quê? Porque estamos com pressa, estamos excessivamente cansados, com demandas muito além das nossas possibilidades. Não estamos tendo tempo para viver as nossas emoções como elas merecem ser vividas. Nós não estamos tendo tempo para viver o processo do autoconhecimento. Então sofremos sem saber por que estamos sofrendo, erramos porque não sabemos por que estamos errando, e de repente um conflito se estabelece. Há um momento do livro em que a menina conta para o homem, quando ela faz a reflexão sobre o tempo, ela conta uma história de José Saramago, o grande escritor português. Numa das últimas entrevistas de Saramago, estava dando uma coletiva de imprensa, uma repórter pergunta para ele: Saramago, você que é um homem tão vitorioso, que já ganhou tanto prêmio na sua vida como escritor, o que você gostaria de ganhar nessa fase da vida? E Saramago, vivendo um tempo de silêncio, como se julgasse aquela pergunta dentro dele, desejoso de responder para ele e não para a repórter. Sim, porque às vezes o outro nos pergunta, mas quem está precisando daquela resposta somos nós. E como Saramago era um homem muito sábio, muito introspecto, ele certamente identificou que aquela pergunta não era só para dar à repórter, mas era sobretudo para ele. E aí ele respondeu que naquela fase da vida, se ele pudesse escolher ganhar alguma coisa, ele escolheria ganhar tempo. Quando eu vi aquela entrevista, minha gente, aqui aliás está num documentário sobre a vida dele, eu fiquei pensando como é verdadeiro isso. Como é angustiante a gente olhar para a nossa agenda e a gente perceber que nos falta tempo para você colocar alegria na agenda, para você agendar coisas que vão fazer bem a você, que não serão apenas o cumprimento de obrigações. Como é especial e como é luxuoso você tirar um dia para você de fato ficar com você. Como eu estava dizendo para vocês, esse tempo que eu fiquei em Portugal, não fiquei com os outros, não foi um tempo que eu tirei para ficar com pessoas, não. Tanto é que eu encontrei pouquíssimas pessoas. Claro, eu tinha minha rotina, esbarrava em alguém aqui e ali, mas conversar mesmo, conviver, não. Foi um tempo meu.
Eu não tinha obrigação nenhuma de sair da minha casa, encontrar-me com este ou aquele. As poucas vezes que isso aconteceu foi porque eu quis. Aqui não. No meu dia a dia, e você também, certamente, nós temos muitas obrigações a serem cumpridas. Mas muitas. E aí, de repente, você descobre que o luxuoso é você poder olhar para a sua agenda e dizer, hoje eu quero viver isso. E você ter o direito. Ah, padre, mas esse mundo que o senhor está falando aí é muito ilusório. Nós trabalhamos muito, eu sei, eu também trabalho muito. E tenho repensado muito esse excesso de trabalho. Nós precisamos criar, não precisamos parar de trabalhar, a não ser que você já possa, e queira, e escolha isso. Olha, eu já posso parar de trabalhar, já fiz um patrimôniozinho, vou viver com menos, vou modificar a estrutura da minha vida, vou gastar menos, mas eu quero viver melhor. É diferente. Mas nós criarmos, porque às vezes, minha gente, até o tempo que nós temos para descansar, nós não gastamos de maneira inteligente. Às vezes nós somos muito infelizes na maneira como nós escolhemos gastar o nosso dia de descanso. A começar por esse aparelho, que é muito citado aqui nesse livro. Esse invasor autorizado, que retira a nossa paz dentro do nosso quarto, porque para onde a gente vai, a gente leva isso. Então isso é muito recente. Essa dependência que nós temos deste aparelho, ela é muito recente. Nós estamos protagonizando a mudança. Quais são as doenças que isso trarão para nós? Nós somos a primeira geração que está vivendo isso. Os nossos filhos já estão, mas nós estamos antes deles. Quais são os desequilíbrios emocionais, físicos, que isso vai trazer para nós? Só o tempo vai dizer. Então, às vezes, o tempo de descanso, nós escolhemos gastar da pior forma. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.